Oi, tudo bem? Eu sou a professora Bianca e vou falar um pouquinho sobre as tartarugas, né? Os testudines. Esse grupo é muito maravilhoso. Por quê? Porque eles já estão na Terra há milhares de anos, desde a época do dinossauro. Então eles têm um sucesso evolutivo muito grande, porque várias espécies já foram extintas, né? Até mesmo os grandes dinossauros, e eles não, eles conseguiram sobreviver a tudo que aconteceu, a várias, né, extinções em massas, que vocês sabem que tem várias extinções em massas que ocorrem ao longo da vida, assim, na Terra, ao longo da evolução. Então, e eles não foram extintos, eles estão aqui firme e forte, né? Diversas espécies, né? Espécies que estão em todos os nichos, né? Espécies aquáticas, né? Tanto marinha quanto de água doce, espécies terrestres. Então, eles são realmente animais que sobreviveram, né? Animais que têm um sucesso evolutivo muito amplo. A gente olha para eles e já vê, né? Uma carapaça, né? Esse casco dele que é muito assim, né? Você fala, meu Deus, né? Que magnífico, né? Que é para proteção, tem um plastrão deles embaixo. Eles vão ter todo assim, é uma questão de alimentação muito diversa, né? Tem até mesmo algumas espécies que são onívoras, que comem de tudo. Eles têm um bico córneo muito poderoso, né? Que eles não vão ter dentes igual a gente, mas esse bico córneo deles cortam, que é uma maravilha. Até mais assim que os dentes. Então, realmente são uns animais magníficos e vamos falar um pouquinho sobre esse grupo. Primeiro, né, os testudines eles são classificados em 13 famílias com aproximadamente mais de 300 espécies, né? Eles vão ter dois grupos predominantes, o Pleuródida e os Criptódidas, que vão ser diferenciados mais assim pela questão do pescoço, né? Depois eu vou falar um pouquinho sobre isso. Eles são animais ectotérmicos, eles têm respiração pulmonar, são ovíparos, né? Todos eles são ovíparos, o que é bem interessante, né? Porque a oviparidade, ela é muito presente no meio animal, né? Então foi um negócio que deu certo. Eles não apresentam cuidado parental, né? Cada um por si. A gente vê lá na desova, na praia, né? Das tartarugas marinhas e quando elas pegam e vão, né? As tartaruguinhas lá nascem, é tudo cada um por si, né? É uma luta da sobrevivência, porque até chegar no mar já inúmeras aves pegaram esses filhotes e se alimentaram deles. E quando chega no mar também tem vários peixes lá, carnívoros esperando. Então é uma luta pela sobrevivência, é uma luta sozinha, né? Porque não tem o cuidado parental. É outro tipo, né, de outro tipo de, meu Deus, me sumiu a palavra, de tendência, né, reprodutiva, porque algumas animais, eles vão ter o cuidado parental e vão ter pouco filhote, né, porque eles gastam muita energia no cuidado parental. E já tem animais que não, que eles gastam energia em produzir filhote, né, vamos dizer assim, e o filhote que sobreviver é lucro, né? Então eles produzem inúmeros filhotes, né? Muitos, e o que sobreviver é lucro, é tipo isso. E eles têm a vida muito longa, né? A gente até fala que, nossa, tartaruga e tal, vida muito longa, mais assim, algumas espécies mais de 100 anos. Tranquilo, tranquilão, passam mais de 100 anos, né? Por quê? Porque quando eles são mais predados, quando são mais, assim, acabam de nascer, né, os filhotes, porque eles vão ter, a carapaça ainda não vai estar bem rígida, mas quando eles já viram adultos, fica muito rígida aquela carapaça deles, né? Que é ossificada, tudo. Então, é realmente difícil a predação. A gente até vê assim, tem difícil, né, o casco ser quebrado. Então, só tem alguns animais mesmo específicos que vão conseguir se alimentar, né, das tartarugas, porque realmente é muito difícil animais que conseguem se alimentar. Tem que ter assim, uma um dente muito potente ou igual nós humanos, né, que não temos essa potência, mas tem alguns assim que se alimentam, infelizmente disso, né, animal silvestre, mas tem índios tudo que comem bastante jabutis
e não conseguem, né, destruir assim, falar, vou meter o dente lá. Não vai conseguir. Mas aí cozinha, né, tem todos os equipamentos que ajudam, né, a matar esses animais, né, infelizmente, essa é a verdade. E tem várias especializações, como eu falei, em diversos ambientes eles vivem, né. Nossa, então esse animal, ele tem assim, gente, animais que conseguem viver em todos os nichos, pode ver que ele tem um sucesso evolutivo muito grande, porque consegue viver no ambiente marinho, no ambiente de água doce, no ambiente terrestre, é muito realmente especializado, né? Que consegue sobreviver, né? É, algumas espécies apresentam uma peculiaridade no desenvolvimento embrionário, então isso é bem interessante, o desenvolvimento embrionário dessa espécie. O indivíduo, o sexo do indivíduo é determinado pela temperatura que é exposta no ninho, assim como também os crocodilos, né? Então, os répteis têm essa característica, que é bem interessante, e depois a gente vai discutir mais pra frente sobre a ecologia disso, né? Como o sexo do indivíduo é determinado pela temperatura, pelo calor, se por exemplo, o que pode atrapalhar, né, nesse desenvolvimento, o que pode fazer ter mais fêmeas ou mais machos, né? Por exemplo, o aquecimento global, a questão da população muito perto das praias, né? Da questão assim das tartarugas marinhas, né? Isso vai também atrapalhar a desova, né? Por isso que tem várias ONGs de proteção a essa desova das tartarugas marinhas, porque infelizmente, né, os humanos estão dificultando as coisas para as outras espécies. A respiração dela também é muito interessante, porque nós, quando respiramos, né, e a maioria assim dos vertebrados, mamíferos, né, eles usam a caixa torácica, né, que ajuda na respiração, então vai ter um movimento respiratório, né, que é até aquela questão, quando alguém morre, você fala, não está se mexendo, não está respirando, porque não vai ver a barriga, né, se mexendo, entre aspas, barriga. Então não vai ter isso, não vai ter um movimento, por quê? Porque eles estão em volta em um casco, né, então não vai conseguir ter esse movimento da caixa torácica. Então eles vão ter outros mecanismos que vão ajudar, né, como tecidos e vísceras que se ligam à musculatura e auxiliam na expansão do pulmão. Então eles vão ter outra adaptação para conseguir, né, ter a respiração pulmonar certinha. Aos grupos, como eu falei, tem os meu Deus, desculpa, professoras, tem os pleuródida e os criptódida, que vai ser essa questão aí da cintura pélvica, né, da movimentação da cabeça, então vai se dividir esses dois grandes grupos, né. Os testudines, como eu falei, eles descobriram o modo de vida tão bem sucedido no Triássico e tão assim desde então. Então eles não tiveram muitas modificações, eles são aqueles seres bem rudimentares que a gente fala, igual os crocodilos mesmo, que estão há milhares de anos com a mesma fisionomia. Então eles viram que isso é bem sucedido, conseguiram sobreviver e manteram, né, essa morfologia, essa fisiologia, né? E a gente vê que tem várias espécies muito diversas, por exemplo, esse aqui, né, embaixo na esquerda que a gente vê. Olha o tamanho desse bico, corno, olha o tamanho dessa mandíbula, olha o estrago que isso faz, né, esse carnívoro. A gente vê também, nossa, então eles são muito potentes, carnívoros dessa espécie são realmente do mal, estraçalham tudo. Esse aqui de água doce, que é da Amazônia, que tá à esquerda, que é bem estranho. Eu nunca tinha visto e eu falei, meu Deus, e é brasileiro, né? E ele é bem diferente, olha o tamanho do pescoço, né? Pleuródida. Tem um pescoção, assim, é bem, assim, interessante, né? Como esses animais têm essas fisionomias, assim, bem diferentes, né? Do que a gente tá acostumado sendo primata, né? Então a gente olha para um animal assim que é bem diferente do que nós primatas, vem uma estranheza, mas eu acho muito lindo, né? Porque como o reino animal é diverso, né? Aqui,
uma coisa muito interessante, quando a gente olha para um testudine, a gente vai já saber muita coisa a partir do seu casco, porque a morfologia do seu casco revela a ecologia da espécie, né? Revela como que a espécie se alimenta, como onde a espécie sobrevive, né? Seu nicho, seu habitat, tudo pelo casco dá pra ver. Por exemplo, na K, né? Na Q, a gente vê uma tartaruga marinha, a gente já vê que a dinâmica do casco dela é diferente, porque ela vai nadar, né? Então ela vai ter uma dinâmica diferente no casco. Né? Na I a gente vê a tartaruga de couro, que também é marinha. Nossa, o casco dela é super especializado para nadar, né? Para predação também, que são predadoras, né? Muito eficientes, são tartarugas gigantes, grande mesmo, muito grande. E a gente antes, né? Como na época assim dos dinossauros, era muito comum ter animais muito grandes, então tipo tinha até espécies que eram bem maiores assim, mas a tartaruga de couro é muito grande. Aí tem outras que vão ter o casco mais achatado, mais lisinho. Então já mostra outra ecologia da espécie, né? Aí os nossos jabutis, né? Que é muito comum aqui na Caatinga, né? Na Mata Atlântica. Então essa espécie está em todo lugar, né? Aqui do Brasil. Os jabutis, eles vão ter o casco mais ovalado, né? Eles são terrestres, então tem um casco mais ovalado, tem a pata mais gorda. Então isso tudo revela a ecologia da espécie, né? Que é bem assim diversa. Aqui, agora uma das coisas assim principais que você vê um testudinho é você ver já se ele é uma tartaruga ou um jabuti ou um cágado, né? O cágado, assim, comum que a gente é de água doce, mas nem todos, né? Mas geralmente de água doce, ele vai ter, né, o pescoço que dobra lateralmente, ele vai ter as patas, né, as mãozinhas com as membranas entre os dedos, né, e vai ter o olho um pouco mais diferente, vai ter a carapaça mais achatada, né, e um pouco mais lisa, né, menos espessa que o jabuti já vai ter uma carapaça mais espessa, né, mais cilíndrica, vai ter uma patinha gordinha, né, por ser terrestre. E a tartaruga, né, a gente vai ver que ela vai ter a pata em forma de remo, né, não vai ter unhas, por conta que ela é hidrodinâmica, né, para nadar, ou a carapaça dela também é hidrodinâmica para nadar. Então, essa diferença já que você vê, assim, nos grupos de testudíneos, né, se ele é terrestre, marinho ou de água doce. Aqui, as relações filogenéticas, né, agora. Vamos falar assim, quem é os descendentes, né, dos testudines e tal. É uma coisa assim, já se sabe há um pouco sobre isso, tem fósseis, mas é uma coisa bem assim que é ainda uma coisa meio uma incógnita, sabe? Porque meio que sabem, mas não sabem ao total aquela verdade, entendeu? Eles têm uma leve assim, tem algumas hipóteses, né? Vão ter várias hipóteses, na verdade. Tem algumas que são mais aceitas, tem outras que são menos aceitas, mas como ele é um grupo bem diferente, então ele tem assim uma certa, né, uma certa dúvida ali na questão da sua evolução, da sua origem, né, paleontológica, de tudo isso. A linhagem dos testudines provavelmente se originou entre os aminiotas do Carbonífero superior, né? E os quelônios, né, que os testudines, apresentam um padrão totalmente distinto de crânio. O crânio deles são muito diferentes, porque não há fenestra, só uma reentrância. Então, eles têm essa questão diferente no crânio e por isso que fica muito aquela incógnita. Será que é isso? Será que não é? Mas aí tem muitas hipóteses e os cientistas estão cada vez mais atrás disso, de saber a sua origem e ter ao certo, falar, não, é isso mesmo, porque tem tantas provas que comprovam isso. Então, as duas abordagens mais discutidas são que a primeira que enfatiza a importância do crânio anápsida, né, que não vai ter a fenestra, e apresenta afinidades com os testudines, né, dos testudines com os pararrépteis. E outra hipótese que é muito diferente, considera o crânio anápsida do quelônio como um aspecto secundariamente derivado e classifica esses animais entre os diápsidas. Os diápsidas são aqueles que vão ter duas fenestras no crânio, né? Ou seja, né,
Então, em vez de anápsida, é aqueles que não tem fenestra, que o testudine não tem fenestra, mas eles vão ter só uma reentrância. E já tem uns que consideram que é como se fosse uma característica, né, secundária derivada dos de ápside. Então, não se sabe ao certo ainda qual é a correta. Aqui a gente vê, né, dos crânios, como eu estava falando, a anápsida, né, que não vai ter a fenestra, o sinápsida, uma fenestra, diápsida, duas fenestras, né. Aí o quelônio, ele só vai ter aquela reentrância, não vai ter a fenestra em si, né. Então, aí tem várias hipóteses, né, como eu falei. E, por exemplo, a gente tá vendo aqui a B, a C e a D, né. Há 4 hipóteses sobre essa posição evolutiva, né, das tartarugas entre os vertebrados amniotas. A primeira que é a hipótese morfológica clássica, onde as tartarugas são conhecidas, né, como pararrépteis e são grupos irmãos dos répteis. Então essa é a hipótese clássica, né, que todo mundo considera. A hipótese B, que é a hipótese molecular. As tartarugas são grupo irmão dos arcossáurias, ou seja, né, dos crocodilos e das aves. E já tem a hipótese C, que é a hipótese morfológica, né, das tartarugas, que falando que é o grupo irmão dos saurópsidas, né, que é o lepidossauro mais a acrossáurea. E tem a D, que é que as tartarugas são um grupo irmão do crocodiliformes, né. Então como eu falei, é uma coisa meio questionável ainda. Mas, né, tem alguma hipótese que tem mais, assim, provas, né, que explicam aquilo, que falam, não, é isso por conta disso. Mas vamos ver o que vão descobrir mais pra frente. Aqui, né, como eu falei, é um cladograma simplificado, né, as duas tetrápodas, e mostra as duas hipóteses rivais, né, que é entre o parentesco dos testudines com a origem dos pararrépteis ou a partir dos répteis diápsidas. Então tem isso. São realmente os do pararrépteis ou a partir dos répteis diápsidas. Agora vamos falar da história evolutiva, né, desses animais, né. Os quelônios existem na Terra antes mesmo do surgimento do dinossauro, como eu falei. E a origem do casco é muito, assim, exclusiva desses animais e também é muito intrigante, né? Nossa, gente, como que aconteceu isso? Olha esse casco, olha esse fóssil, né, da carapaça, do plastrão. Gente, é muito, muito rico esse fóssil. A gente vê várias coisas e, ó, de milhares de anos, como falou, eles existem mesmo antes do surgimento do dinossauro. A hipótese, né, que eu vou falar agora um pouquinho, é aquela lá que é a afinidade com pararrépteis, né, que é assim que tem um pouco mais, mais detalhada, né, que é a hipótese do crânio anápsida, que falam que a carapaça se originou, né, de um pararréptil que começou a largar as costelas, né, os ossos da costela começaram a se alargar e nisso foram se fusionando e assim formar a carapaça. Essa é uma das principais hipóteses, né, da evolução desses animais. Aqui a gente vê, né, o Petrocloxauro lene, que é mais ou menos 300 milhões de anos, né, um pararréptil, a gente vê, que falam que ele foi o primeiro a dar origem, né, a essa evolução, a começar, né, a ter uma costela meio diferente, uma já, como eu posso dizer, já tinha, né, aquele começo daquele plastrão, né, que é embaixo, aquela parte de baixo da tartaruga, da carapaça. Então ele é um dos primeiros, né, a gente vê aqui que tem um fóssil certinho, tem vários estudos sobre ele, sobre esse pararréptil, né. A gente vê essa imagem aqui, que foi construída a partir dos dados, né, fósseis sobre como esse animal era, né. E a gente vê que é um pararréptil, assim, né, um réptil, bota o olho e fala um réptil, né. Aqui o Etonossauro lene, que é mais ou menos 260 milhões de anos. Esse animal aqui é incrível, que a gente vê que a costela dele, já o osso era bem largo. Era muito largo o osso dessa costela dele. Então, a gente vê também essa reconstituição, né, da imagem, que ele tinha o corpo, né, redondinho, tudo, já por conta dessas costelas.
também interessante, será que realmente foi assim? Que as costelas foram se expandindo, se alargando e se fusionando até formar a carapaça dos testudini que a gente conhece hoje em dia? Aqui, o Paponocheles, né, rosinae. Eu não sei como pronuncia, gente, desculpe. É mais ou menos 240 milhões de anos, né? E olha aqui, a gente já vê que tem um plastrão. Olha essa imagem aqui em vermelho. É o plastrão embaixo, né? Não vai ser aquele plastrão totalmente fusionado, né? Mas já tem um índice, né? A gente vê até aqui no fóssil que já tem, né? O osso lá. E as costelas também bem alargadas, né? Desse réptil. E aqui no Odontocheles, né, a gente já vai ver um plastrão completo, praticamente. Olha, a gente vê o plastrão certinho, bem fundido, né, tudo. Então, realmente, né, dá pra falar, bater o olho nesses animais e falar é um descendente, né. É um descendente não, desculpa, um ancestral, né. A gente bate o olho e fala, mano, certeza que é um ancestral de um testudine, porque a gente vê um plastrão ali, né? A gente fala, ah, deve ser um ancestral sim. Aqui o Proganocheles, né? Que é também, a gente já vê que é um testudine, que é um testudine ancestral, porque olha aqui, não tem como falar que não é. Olha essa carapaça, olha esse plastrão. Então eles já vão ter muitas características dos testudines atuais, né? Só algumas coisas assim que é diferente. Então esse, né, um fóssil desse Proganocheles que encontraram tem 216 milhões de anos. Para você ter ideia como esse é um grupo bem antigo mesmo. Aqui era um vídeo da evolução do casco, mas infelizmente não está rodando, mas mostra como que foi, né, evoluindo. Essas costelas foram se expandindo, foi aparecendo o plastrão embaixo, né, os ossos embaixo, né. Então, como que isso foi ocorrendo, né? Mas aí procurem aí no YouTube, né, aqui dão uma olhada. Aqui, né, tem diversos, né, espécies dos testudines, né, que é bem interessante ver espécies já fósseis, algumas. Então é bem legal isso aí, a gente vê, né, já bate o olho e vê como o casco é diferente. Alguns vão ter as protuberâncias, alguns vão ter uns cascos mais lisos, alguns vão ter uns cascos igual esse Cinenes, que é esse casco meio para fora, né, parece um espinho, né, ósseo assim. Então é bem interessante mesmo que para ver como que é diverso esse grupo. E também é bonito esses cascos, né, tem uns que são meio desenhados, é bem interessante. E não tem só fósseis assim, eu falo, só tem fósseis no Brasil tem muitos fósseis que são encontrados de tartarugas, né? Só que infelizmente o que ocorre? Não ocorre muito estudo e os fósseis também são contrabandeados, né? Existe o tráfico de fósseis, porque muitas pessoas acham fósseis e vendem para pessoas assim, estudiosos de outros países, né? Infelizmente, então acaba que tira, né, essa coisa tão valiosa que são os fósseis, né, para o estudo, para exportar para outros países. Mas assim, ainda assim, tem alguns estudos muito interessantes desses animais aqui, dessas espécies fósseis no Brasil, como teve também descoberta do Baruiemes brasiliense, foi, né, aqui em Bauru, pertinho. E é muito interessante porque, apesar de ser pouco incentivada a ciência aqui no nosso país, ainda assim há cientistas muito bons e que vão atrás e que fazem, que correm e que tentam fazer o melhor para o nosso país. Aqui é um daqueles fósseis que eu falei que de tartaruga enorme, né? Olha o tamanho disso. Um humano perto fica pequenininho. Imagina o que elas predavam, né? E é uma da Amazônia pré-histórica. Você vê, gigante. Aqui a estrutura, né? Como eu falei muito de carapaça, plastrão, mas quais são essa estrutura? A gente vê a carapaça aqui, com as vértebras, né? Tudo certinho, a vértebra é fundida na carapaça, tem o plastrão que é embaixo, que é mais liso, né? Que ele vai ser para proteger, aí ele vai ter as placas, né? Vai ser dividido em placas também.
Então, essa é aqui a estrutura, né, básica dessa proteção, dessa armadura, né, desses animais. Aqui a estrutura, né, em função, como eu falei, ela vai ter o pulmão que vai ser um pouco diferente que vai ser diferente não, vai ser mecanismo diferente para conseguir, né, fazer o esquema de movimentação, para conseguir respirar, que vai ter os músculos, as membranas, tudo para conseguir fazer esse movimento, que é bem interessante. Aqui vai ter a circulação, né, que ela vai ter o diafragma do desvio direito e esquerdo do sangue no coração, né, aí vai ter assim ocorre o fluxo sanguíneo normal, né? Quando a resistência no circuito pulmonar aumenta, o sangue desoxigenado, né? Vai para o arco aórtico esquerdo, né? Em vez de fluir para as artérias pulmonares. Então tem isso do fluxo sanguíneo delas. Fluxo sanguíneo delas, né? Aqui é muito interessante essa imagem anatômica, né? Que mostra todos os órgãos, né? Mostram como que é colocado esses órgãos, né, na tartaruga marinha, que é muito interessante ver, né, certinho como funciona, né. A cloaca dela aqui, que elas vão ter o cloaca, onde vai sair o que? As excretas, né, onde vai sair as fezes também, onde sai o ovo, onde vai ter o trato reprodutor também. Agora, o comportamento social e de corte. Esses animais são muito interessantes, como eu falei, são muito ricos, muito diversos, e eles vão ter vários comportamentos sociais. Eles não vão vocalizar tanto igual, por exemplo, nós, primatas, as aves, não, eles só vão vocalizar algumas espécies durante, né, o coito, que aí eles vão vocalizar. Tem até aquele meme do jabuti urrano quando tá lá no ato reprodutivo, né? Eles vão produzir feromônios também, até tem essa questão dos feromônios, né? Eles vão ter o olfato muito aguçado, essa espécie, né? O olfato é muito bom. E os machos da tartaruga, né, de pintada, é engraçado que eles cortejam a fêmea vibrando as garrinhas, né, diante a cabeça dela, que é muito impressionante também, né? Esse comportamento, né, de corte deles, né? E tem também a postura, né, de dominância, que é do Galápagos, que a gente vê com a cabeça erguida, né? Também são, assim, animais super grandes, gigantes e vivem muitos, muitos anos. Aqui era o urro do jabuti, mas infelizmente não tá rodando. Aí se vocês quiserem dar uma olhada, vai no link aí, porque é muito engraçadinho. E agora, nem o comportamento de nidificação. É muito interessante porque todos os testudines são ovíparos, né? A gente tá vendo aqui bonitinhos, filhotinhos saindo dos ovos, né? Então, são animais de vida longa, como eu falei, então a maturidade sexual demora a acontecer. Geralmente é após só de 5 anos e tem algumas espécies que é somente após de 14 para mais, sabe? Então eles demoram, né, chegar à maturidade sexual. A postura de ovos também depende da espécie. Espécies grandes, como tartarugas marinhas, são tipo 100 ovos. E já espécies pequenas são de 4 a 5. E uma coisa que eu fiquei muito assim, meu Deus, eu não fazia ideia, é que o período de incubação é muito longo. Então fica tipo meses abaixo da terra. Os ovos do jabuti fica em um período de 5 a 10 meses debaixo da terra para depois, né, eclodir. E já as tartarugas marinhas também fica bastante tempo, fica entre 45 a 60 dias, né? Dependendo do calor do sol, como eu falei. A temperatura é muito importante nessas espécies. E aqui, né, tem um gráfico sobre o efeito do ambiente sobre o desenvolvimento do ovo, como eu já falei, né? Dependendo da temperatura, é o sexo daquele animal. Então, dependendo X temperatura, mais fêmea, X temperatura, mais machos. Então depende dessa questão, né, da temperatura para saber o sexo. Então também tem a questão do ninho. O ninho. Quanto os ovos mais para baixo vão ser os ovos que vão estar mais frios, né? Os ovos mais acima vão ser os ovos que vão pegar mais o calor do sol. Então depende de tudo disso. A questão também na praia, que tem muitos
prédios muito altos que fazem sombra na praia e acaba, né, diminuindo a temperatura. Então isso vai influenciar também no sexo daqueles, né, das tartarugas. Então isso é realmente muito complicado, né. Aqui era um vídeo também sobre a eclosão e comportamento dos filhotes, mas se vocês quiserem ver, peguem o link, né, dá uma olhadinha que é bem interessante. Ainda mais dos marinhos, né, que sai um monte de filhote, é bem legal. E aqui o dimorfismo sexual. O dimorfismo sexual, ele não é um negócio que você olha assim, dá pra ver, você tem que virar eles de baixo, né, e vai ver que a fêmea, né, no jabuti, ela vai ser reta e o macho vai ter essa entrada, né, pra conseguir subir na fêmea. E aqui já, né, nos cágado vai ser por conta desse desenho, né, na parte de baixo do plastrão. Então é isso que vai diferenciar. Então eles não vão ter aquele dimorfismo sexual, né, que vai olhar já de longe e ver se é uma fêmea ou um macho, como as aves têm. Vai ser diferente. A migração, né, as tartarugas marinhas, elas migram muito, então elas passam por vários, né, mar, oceano, aí, então isso é bem interessante. E a conservação. Infelizmente, muitas tartarugas estão morrendo a todo momento por ameaças humanas, né? A gente nem fala das outras espécies, porque infelizmente a humana é a que mais atinge, né? E uma das coisas assim terríveis que ocorre é a poluição dos mares, né? Além daquela questão de não usa canudinho plástico, que elas comem o plástico achando que é alga viva, né? Achando que é alimento e acabam morrendo, né? Gente, além disso, a poluição dos mares, ela vai causar tumor, né? Essa fibropapilomatase. Tem vários tumores, várias tartarugas marinhas que chegam, né, na praia e estão cheias de tumores por conta da poluição dos mares, né? É muito químicas que jogam no mar, infelizmente, né? Muita química que jogam no mar. Então, olha que coisa triste, né? Então, realmente, quando não morrem comendo lixo, né, por conta de todo o plástico que é jogado no oceano, morrem por conta dos químicos no oceano. A questão também da alimentação, tem alguns países que se alimentam da carne de tartaruga, né, felizmente. A diminuição da temperatura média da areia, que foi o que eu falei, que interfere muito nos filhotes, né? Muito no ninho. Então é complicado. A presença também de iluminação artificial, né? A ocupação do litoral, então tudo são ameaças humanas. Então a gente tem que lutar, tem que mudar isso para quê? Para ter a conservação dessas espécies, né? Outra coisa que acontece muito também é o tráfico desses animais, né? Então o tráfico ainda mais dos animais de menor porte para ficar em casa, né, doméstico e tal, e não são animais domésticos, são animais silvestres, então realmente tem que denunciar se vê, porque ocorre muito isso. Como eu já estava falando, infelizmente a principal ameaça, né, dos quelônios são a ação humana. Vamos lutar, gente, vamos denunciar o que tiver que denunciar, porque é complicado, porque esses animais viveram há tantos anos, desde a época do dinossauro, sobreviveram a tantas extinções em massa e vão acabar se extinguindo por conta da ameaça humana. Vão acabar, né, essa grupo tão diverso, né? Mas a gente tem que fazer alguma coisa, tem que mudar várias questões, né, na verdade, que os humanos acabam agredindo demais o meio ambiente. E o meio ambiente, gente, tudo vai e volta, né? Porque se não tiver flor, não vai ter o fruto. Se não tiver o fruto, não vai ter comida. Se não tiver água, não vai... tudo vai e volta, né? Então, assim, precisa dos animais, os animais precisam das plantas. É tudo um conjunto, assim, que tem que ser algo harmonioso. Porque se fazer um desequilíbrio, tudo começa a ruir, né? Se houver o desequilíbrio. Então precisa do equilíbrio na natureza, né? E todas as espécies são codependentes, querendo ou não, porque, por exemplo, pássaros que polinizam, né?
Isso é muito importante, então às vezes a gente acaba matando muitas aves, sendo que nós dependemos também delas, porque elas polinizam as flores, polinizam, né, os frutos, a maioria, os insetos, né? Então todas as espécies acabam sendo codependentes, porque todas têm sua função ecológica dentro do mundo, né, dentro do ambiente. Então, vamos conservar. É isso aí, isso é tudo, pessoal. Obrigado. Aqui estão as referências. Eu espero que tenham gostado da nossa aulinha. E foi isso. Tchau, tchau.